Graça e paz, que Deus abençoe a todos, abundantemente, bom domingo. Que o domingo venha a ser um domingo abençoado, né? Domingo é um dia da família, onde todos nós se reunimos, né? Muitos vão fazer um churrasquinho, né? Almoçar na casa da mãe, almoçar na casa do pai, e assim por diante, né? E é um momento também de reflexão, né? Domingo é chamado Dia do Senhor. Mas, missionário, por que é chamado Dia do Senhor, né? Jesus, na verdade, ele ressuscitou num domingo, primeiro dia, né, da semana, né? Jesus morreu na sexta-feira, né? Ele entregou a vida por nós na sexta-feira. Então ficou sexta, sábado e domingo ele ressuscitou, né? Por isso que nós falamos que o domingo é o dia do Senhor. E é a primazia, a primícia, né? É a primícia da semana, né? Começa hoje domingo, depois segunda, terça, né? Então quando a gente oferece a Deus a primeira parte da nossa vida, então Deus honra, né? Está escrito: os que me honram eu honrarei, os que me desprezam serão desmerecidos. Ou seja, quando a gente vai numa festa de aniversário, podemos reparar que a tradição é corta o bolo, o primeiro pedaço ali, o aniversariante dá para alguém que ele muito estima, né? Na verdade. Então, vamos levar esse momento para o mundo espiritual, né? Vamos supor que o mundo espiritual é um bolo, né? O primeiro pedaço que você corta, que você pega com todo carinho, todo amor, você leva até Deus. Então, quando você oferece a Deus o seu melhor, aí Deus vai honrar aquilo que sobejou, né? Aquilo que ficou na sua vida, que é os 90%. Em tudo que a gente tem, nós temos que honrar a Deus com as nossas primícias, né? Amém? Está escrito na palavra do Senhor, né? Honra ao Senhor com a primícia de toda a tua renda, né? E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho teus lagares, né? Há uma promessa de prosperidade sobre aqueles que oferecem a Deus, né, o seu melhor, as suas primícias, né? O Pai, quando ele ofereceu o sacrifício por nós, ele poderia ter pegado o melhor anjo, ter chamado ali anjos, arcanjos, querubins, serafins, venham cá. Eu vou escolher o melhor anjo e vou dar de oferta, né, pelo povo, né, pelo meu povo, para pagar o preço do pecado e trazer de volta a mim. Mas não foi assim que Deus fez. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o próprio Filho, né? Para que todos que nele crêem não pereçam, mas que tenha a vida eterna, né? Está escrito em João, esse é no Evangelho de João. Se não me engano, acho que é João 3,16, se não me engano, né? Confere lá na palavra do Senhor. Amém? Qual de nós tem coragem de pegar um filho, né? Nós que somos pecadores, falhos, pegar o seu filho e dar pela morte, né, de uma pessoa, digamos assim, como se diz assim, que não vale nada, não é uma pessoa que é pecadora, que é rebelde, né? Porque nós somos rebeldes para com Deus, né? Amém? Ainda quando somos cristãos, muitas das vezes Deus fala alguma coisa para a gente não faz. E só murmuramos, só reclamamos, né? Mas Deus, com o seu infinito amor, pegou o seu filho, o melhor que ele tinha, o filho único, e entregou por nós na cruz do Calvário. Olha só que amor e que dor, né, que o Pai teve de ver o seu filho ali na cruz, né? Ele veio em forma de homem, deixou a sua glória, né? Deixou a sua glória, né? Jesus estava lá na eternidade, deixou a sua glória, né? Veio sob o ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, nasceu, se tornou uma criança, adolescente, tudo. Aos 30 anos ele começou a pregar, né? Pregou 3 anos e depois ele foi à cruz, né? Por nós, para poder voltar à eternidade. Mas olha só, nesses 33 anos, né, que Jesus passou aqui, não foi fácil. Ele teve que estar ali, ó, firme com o Pai. Amém? Ah, missionário, mas Jesus nunca ia errar. Poderia errar. Amém? Ele era um ser humano aqui, ele era homem, Deus e Deus homem. Ele estava numa carne igual eu e você. As mesmas
necessidades que nós sentimos, né? De se alimentar, né? De descansar, etc, etc. Jesus também tinha, né? Tanto é que quando ele chegou no poço, estava a mulher samaritana, ele disse, tenho sede, porque Jesus tinha sede também. Amém, queridos? Então veja que amor tão grande, né? Mas vamos lá a palavra. É uma palavra que vem do coração de Deus ao seu coração e ao meu coração. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, esta palavra, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor venha abençoar. Porque, meu Pai, a letra mata, mas o Espírito vivifica a Tua palavra. Então, Pai, que não venha ser eu, que venha, meu Pai, com a minha inteligência ensinar essa palavra, mas que venha ser o Senhor, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém? Bom domingo mais uma vez, né? Vamos ler Efésios. Olha os passarinhos. O passarinho tem uma árvore aqui do lado, eles gostam daqui, né? Beija-flor. É a natureza, né? Jesus ama, né? Efésios 6, no versículo 10 em diante, né? A Bíblia fala, queridos, que nós vivemos uma guerra com o inimigo já vencido. Ou seja, nós travamos uma guerra contra Satanás e seus demônios, né? O diabo, ele era um anjo antes da queda dele, né? O nome dele, segundo os historiadores, era Lúcifer, aquele que dá a luz, que traz a luz, né? Era um anjo muito inteligente, é um anjo de confiança. Digamos assim, é como se um patrão tivesse um bom funcionário e esse funcionário fosse o braço direito do seu patrão. Amém? E o patrão, tudo que tinha, confiava naquele funcionário. Porém, o funcionário cresceu os olhos, como diz aqui o jargão, cresceu os olhos, engordou os olhos nos bens do patrão. E disse consigo mesmo, eu quero ser igual a esse patrão ou maior que ele. Não é pecado você querer ter o melhor. Amém? O pecado é você querer ter aquilo que a pessoa tem. Mas aquilo que você quer, que você vê a pessoa ter, você desejar ter uma coisa igual sem ter inveja, sem ficar com raiva porque a pessoa tem, isso é inveja. Amém, querido? Quando a pessoa conquista alguma coisa, se a gente olha para aquela coisa e deseja aquela coisa daquela pessoa, isso é inveja. Mas você desejar ter o melhor, então, querido, aí já é inveja. Amém? A Bíblia fala assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? Eu posso achar uma mulher bonita, eu posso achar o cabelo de uma mulher bonita, né? Mas só que eu não posso desejar a mulher do meu próximo para mim. Amém? Isso é pecado. É pecado e grave. Amém, amados? Então, a inveja é isso. É eu ver a mulher do meu próximo. Por exemplo, eu tenho um problema no meu casamento. Aí eu vejo, por exemplo, aquele casal que se dá bem e tudo, e eu desejar aquele marido para mim ou aquela mulher para mim. Então, isso é uma cobiça. Isso é inveja. Foi assim que aconteceu com Lúcifer, né? Lúcifer, Deus achou no coração de Lúcifer a maldade. Diz a palavra do Senhor em Ezequiel que Lúcifer, ele era um anjo que ele andava no meio das pedras preciosas, né? Depois eu vou dar um estudo sobre isso, né? Amém? Ele era um anjo muito, muito querido de Deus, né? Ele gostava de cantar, adorar a Deus, né? É por isso que na igreja os louvores são muito perseguidos, né? Satanás investe no louvor, porque o louvor é a preparação da palavra, ou seja, antes de entrar o pregador, o missionário, ou pastor, né, ou diácono, ou quem for pregar a palavra, temos que primeiro ouvir o louvor para Deus começar a trabalhar no nosso coração. Amém, amados? Mas o diabo, ele é sujo. Então ele quer fazer o quê? Ele quer atrapalhar o louvor. Aí ele começa a colocar coisinhas e coisinhas e coisinhas. Para quê? Para que o louvor não flua. Ele quer dividir. O reino de Satanás é unido. Jesus falou sobre isso. Porém, ele quer desunir o povo de Deus. E infelizmente, o povo de Deus cai nessa arapuca. Jesus falou assim, que Satanás não expulsa Satanás. Que o reino de Satanás não é dividido. Que um reino dividido não pode subsistir ou permanecer. Amém? O diabo se une juntamente com seus demônios para te derrubar. Para tirar sua paz, para pôr doença, para destruir o seu casamento. A função dele é essa. Matar, roubar e destruir.
Mas, voltando ao assunto, Lúcifer, ele era um anjo. E Deus achou maldade no coração de Lúcifer, né? Não tinha o diabo para tentar Lúcifer. Ele, por si próprio, né, desejou aquilo que era de Deus, que são os princípios de Deus, né? Ele é o alfa e o ômega, né? Ele é criador de todas as coisas. Satanás quis usurpar, né? Usurpar, né, a glória do Senhor. E queria montar um trono, diz a Bíblia, acima das estrelas, acima do trono de Deus. Deus o expulsou, né, do céu para a terra. Tudo isso aconteceu antes da humanidade. Amém? E a palavra de Deus diz que o diabo veio para a terra. E com ele, amados, veio 30 partes dos anjos. Ou melhor, a terça parte dos anjos caiu, veio, foi expulso com Satanás e tornaram os demônios. Amém? Os espíritos enganadores, né? Aos anjos, que são espíritos bons de Deus, né? Ministradores, né, de Deus, né? A serviço nosso, quando Deus manda. E há também os anjos decaídos, que são espíritos malignos, demônios que atuam na vida das pessoas para destruir a mando de Satanás. Amém, querido? Então, o que Deus fez, querido? Deus fez o homem, né? Criou a terra, criou tudo, as árvores, as estrelas, os animais, criou tudo. Gênesis, né? Em Gênesis primeiro, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, se movia-se, né? Se movia-se. É por isso que o crente, o cristão tem que se mover, né? Quando ele é muito parado, né? Tá faltando alguma coisa, a tocha de Deus dentro dele, ele tem que se mover. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas, né? Amém? Havia trevas sobre a face do abismo. E Deus fez todas as coisas e colocou, amados, fez o homem para adorá-lo no lugar de Satanás. Imagina a raiva que ele tem de você. Ele fez o homem, fez a mulher do homem, ambos são imagem e semelhança de Deus, e colocou no lugar do diabo. E disse para o homem: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo, né? O homem estava lá no jardim das delícias, ou seja, no jardim do Éden, tranquilo, né? Ele ia lavrar a terra, também o homem não ia ficar parado lá, né? Há pessoas que pensam que Adão e Eva iam ficar parados. Ia ver o capim crescer, as árvores crescer, não. A Bíblia fala que Deus falou para ele lavrar a terra, cuidar, mas sem maldição, na bênção do Senhor. Amém, querido? O homem ia comer frutas, né? Naquele tempo o homem, eu estava vendo um estudo, o homem não comia carne, comia só legumes, né? Frutas e assim por diante, né? Então, o homem, ele ia adorar a Deus. Todo dia, na viração do dia, Deus vinha e falava com o homem, né? Deus sempre buscou, amado, a comunhão com o homem. Até hoje, Deus busca a comunhão com você, a comunhão comigo. Mas o homem está sempre o quê? Se escondendo de Deus, né? Então Deus fez o homem e o diabo só olhando, né? Ele passeando na terra, só olhando, Deus fazendo a obra ali, né? E Deus falou para o homem, deu uma ordem, fez o homem, investiu você de livre-arbítrio, querido. É por isso, amados, que Deus... Aí você pergunta assim, mas, missionário, por que tanta desgraça no mundo? Por que tanta coisa? Deus não vê? Deus vê. Porém, o homem tem o poder de mudar as coisas, está na mão dele. O livre-arbítrio de se voltar para Deus. Porém, muitas são as pessoas que não querem, mesmo sofrendo, está em Apocalipse, mesmo sofrendo, né, eles vão blasfemar contra Deus e blasfema contra Deus. Amém, querido? Aí, Deus fez o homem e disse ao homem, né? Ele vinha todo dia na viração da tarde para poder falar com o homem. Porém, Deus disse ao homem e à mulher, falou, olha, está aqui o jardim das delícias, né? Olha o nome, Jardim do Éden, Jardim das delícias. Tem de tudo aqui para vocês. Tem de tudo, mas Deus precisava saber se o homem com seu livre-arbítrio, se ele ia obedecer a Deus, porque Deus não tinha como ele pecar, ou, né, se
né? Deus estava provando o homem ali. Deus fez o quê? Uma árvore, né? E proibiu o homem de comer aquela árvore. Ele disse, olha, vocês podem comer de tudo vocês podem comer. Maçã, banana, abóbora, melancia, tal, tal, tal. Porém, aquela árvore você não pode comer. Aquela fruta você não pode comer. Porque no dia que você comer, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. E vocês agora, vocês são inocentes, vocês precisam, depende de mim. Eu venho aqui com vocês, eu converso com vocês, eu bato um papo com vocês, eu tenho comunhão com vocês. Se vocês comerem aquela árvore, vocês vão achar que é igual a Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal, né? Porém, o diabo sempre, né, até então ali olhando e dando um jeito, Deus tinha feito os animais, Deus fez tudo, né? A serpente, que foi um animal que Deus fez, permitiu que o diabo entrasse nela, lá na serpente, e Eva passava todo dia, juntamente com Adão, olhando para aquela planta, para aquela árvore, melhor dizendo, e olhava aquela fruta e aquilo causava-lhe o desejo. Lembra que eu te falei? Que o diabo invejou as coisas que eram de Deus, cobiçou as coisas que eram de Deus. Assim também, né, o diabo entrou na serpente para tentar a Eva e Adão a desejar o fruto proibido, né? Uns falam que era maçã, isso, aquilo, mas a Bíblia não fala isso. Fala o fruto proibido, né? Amém? Então, a serpente, Eva já estava, né, digamos assim, tentada juntamente com Adão. Amados, o pecado entra pelos olhos, né? Olha só, o pecado tem algumas fases. Ou seja, a pessoa olha, a pessoa deseja, a pessoa faz e depois confessa a Deus? Não, ela se esconde. Olha só, Adão e Eva olhou a fruta, desejou, comeu e depois se escondeu. Amém? Olha só, ela olhou, ela desejou, ela comeu e depois se escondeu. Então, amados, são 4 fases, né? Os olhos são o quê? Diz a Bíblia em Mateus, são a lâmpada do corpo, né? Se os teus olhos forem bons, o seu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, o seu corpo estará em trevas. É o que está escrito na palavra, no manual do Senhor Jesus, né? Então, tá lá, feito, a cena, né? Deus fez o jardim do Éden, Deus estava olhando o homem e a mulher, Satanás também, Deus via tudo, Deus via todas as coisas, estava lá a cena, né? Eva já estava desejando a fruta, porque ninguém cai assim, já pega e já come. Primeiro ela vai pesquisar o pecado, aquilo é bom. Aí o próprio Satanás dá uma mãozinha, né? Entre aspas, dá uma mãozinha para você fazer, depois ele sai e deixa você sozinho, né? É como se aquele bandido, ele fosse ajudar a roubar alguma coisa, quando a polícia chegar ele sai fora e deixa você sozinho. Amém, querido? Então tá ali a cena montada. A serpente, ela foi aonde? Ela foi até Eva. Mas por que, missionário, que a serpente foi até Eva? Porque o homem e a mulher são diferentes. A mulher, ela é mais sentimental, né? Na natureza, né? A mulher, ela é mais sentimental, né? Então, homem e mulher nunca vai ser igual. Eles são iguais em questão de humanidade, né? Eles são, o homem é tão importante quanto a mulher e a mulher é tão importante quanto o homem. O homem não é melhor do que a mulher e nem é melhor do que o homem, né? Dizem por aí hoje, né, que tem o homem dependente e a mulher independente. Mas em Coríntios fala que a mulher é dependente do homem e o homem é dependente da mulher. Amém? Então eu prefiro acreditar na palavra de Deus do que acreditar no que dizem aí fora. Amém? Eu crendo em Deus, eu estou seguro porque eu sei que eu estou fazendo a vontade do Senhor, né? Então, para Deus, o homem e a mulher é a mesma coisa. Amém? Porém, em questão de sentimento, a mulher é mais sentimental, né? Então, por regra, né? Então, quer dizer, a serpente, ela foi até Eva, né? Sorrateiramente lá na árvore. Eva já estava, creio eu, ali sondando ali e disse: é verdade que Deus falou para você não comer dessa fruta? Já começou a colocar dúvidas na mente de Eva. Eva pegou e falou assim: é verdade. Deus falou para a gente não comer dessa fruta, nem tocar nessa árvore.
mas era mentira. Deus não proibiu Eva de tocar na árvore. Pode ler lá em Gênesis. Deus falou assim, não comerás do fruto. Mas Eva já aumentou. Disse o quê? Não, Deus falou para não tocar na árvore, né? Ela podia tocar, mas não podia comer do fruto. Olha só, essas são aquelas pessoas que nunca contam a verdade 100%. Ou aumentam ou diminuem. Amém, querido? Então, nós como cristãos, temos que ser o quê? Temos que ser autênticos. Temos que falar a verdade, nua e crua, doa quem doer. É melhor perder a verdade, ou melhor perder com a verdade do que ganhar com a mentira, né? Então, a serpente, né, houve ali o primeiro trabalho de espiritismo, ou seja, Satanás entrou na serpente, olha só, já começou a usar a serpente, né? E foi até Eva e disse, olha, Deus sabe, Deus é mentiroso, em outras palavras, né? Deus sabe que no dia em que você comer dessa fruta, os seus olhos vão se abrir. E você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva, opa, será? Será? Mas Deus falou para não comer. Deus falou para nem tocar, mas Deus não tinha falado isso. Deus falou para não comer. Né? Então, ela caiu, ó, ela desejou, então ela foi tentada, ela pegou, ela comeu a fruta, e além dela comer, o que ela fez? Ela achou a fruta boa, que o pecado é bom. Eu sempre falo isso, né? Muitas são aquelas pessoas que dizem assim, ah, missionário, o pecado é ruim. É ruim quando você faz depois, mas na hora que você faz é bom, né? Esse dia eu estava tomando uma Coca-Cola com a minha esposa, e eu tomei aquele golinho assim, falei, nossa, mas que maravilha. Mas eu lembrei que tem estudos que falam que faz mal. Aí eu peguei e olhei para ele e falei assim, olha bem, o pecado é igual isso aqui, aquela coca pequenininha. Na hora que você toma é uma delícia, depois vem as consequências, né? É igual o pecado, né? O pecado é doce como mel e amargo como fel. Então ela comeu da fruta, aí Adão passando, Adão, vem cá, meu amor. Que foi, Eva? Olha, Deus falou para não comer dessa fruta, mas Deus é ruim. Deus estava mentindo. Porque a serpente falou para mim comer que eu ia ser conhecedor do bem e do mal. E eu comi. E a dona falou, mulher, que isso, né? Está repreendido, não, para com isso. Você errou, pede perdão a Deus ali, vai lá, já fala com Deus, né? Ou quando Deus viesse, fala com ele que você errou. Adão foi lá também e comeu também da fruta. Os olhos se abriram, eles passaram a ter conhecimento do bem e do mal e ficaram praticamente sem ter a dependência de Deus. Pecaram, entrou o pecado no mundo, ele deu a chave da morte para Satanás, autoridade para Satanás, entrar na vida deles, e aí depois veio Caim e Abel, aí o Caim mata Abel, e assim vem até hoje, amém? A história é muito grande, né? Se eu for contar aqui, nossa, né, é muito grande, mas vamos lá, né? Aí Deus sempre vinha, lembra que eu falei no começo? À tarde Deus vinha para falar com Adão e Eva, Deus já sabia que eles tinham pecado. Aí Deus chama lá no jardim, Adão, Eva, Adão, onde você está? Lembra que eu falei? O homem, ele olha, ele cobiça, ele faz e ele se esconde. Ele se esconde, grave isso. Ele olha, ele deseja, ele faz e ele esconde. Aí ele estava escondido os dois. Aí Deus, já sabendo, Deus é onisciente, onipotente e onipresente, Deus sabia. Adão já tinha feito já uma vestimenta, né, de pele lá, e deu também para Eva e estava escondido já, ficaram com vergonha de ver Deus nu, né? Aí Deus pegou e veio, aí já outra pregação falando as maldições, né? Um ficou jogando pro outro, Adão, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Aí foi até, viu você, Eva, a serpente me enganou, né? A serpente não tinha ninguém para poder lançar, aí se lascou, né? Já era o diabo ali, né? A serpente permitiu que o diabo entrasse nela, né? E veio aí a maldição que está acontecendo até hoje, né? Mas é muito grande e muito profundo esse estudo. Tem que se ensinar pouco a pouco, né? Então, queridos, hoje está na Terra aqui Satanás, que era Lúcifer, e seus demônios atuando na sua vida, né? Já no Novo Testamento, aí ele veio vindo, fazendo tragédias, tudo tal. No Novo Testamento, em João fala assim, que o ladrão, né, que é o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Em Efésios, aqui no Novo Testamento, fala assim, ó, Efésios capítulo 6, né, do Novo Testamento.
6:10. A armadura de Deus, né? Fala assim, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Reveste-vos, olha só, reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Lembra de Lúcifer? Agora é o diabo, né? Era um anjo, se tornou no diabo, né? Então Deus manda a gente se revestir da armadura de Deus. Mas, missionário, o que é a armadura de Deus? Nós vamos chegar lá. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, lembra dos demônios que foram expulsos com Satanás? E sim contra os principados, né? Contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? O diabo entra até na igreja. Ah, missionário, que isso? Eu vou na igreja, o diabo não entra na igreja, entra. A Bíblia fala que Jó estava lá, né? Deus estava com seus anjos e Satanás se pôs junto dele, né? Aí já é outra pregação também. O diabo também entra dentro da igreja também. Aliás, aí que ele gosta de entrar dentro da igreja, para quê? Para derrubar aquele que está lá. Porque o diabo não está preocupado com aquele que está matando, roubando, se prostituindo, etc., drogando-se e tal. Porque esses aí já estão fazendo a vontade dele. Ele está preocupado com comigo, ou com você, ou com aquela pessoa que está indo da igreja agora, para tirar ou para barrar aquela pessoa de receber as bênçãos do Senhor. Amém? Então vamos lá, na armadura de Deus, né? Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Toda, não é só mais ou menos, né? De nada adianta, por exemplo, colocar um capacete, mas se eu não estou armado, né, o inimigo vem e me mata. Amém? Tomai toda a armadura de Deus. Toda, né? Versículo 13. Tomai toda a armadura de Deus, portanto, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Querido, essa palavra aqui é muito forte. Todos nós, algum dia, teremos um dia mau. Ah, missionário, que é isso? O senhor está me assustando? Não. Por isso que a Bíblia fala que temos que tomar toda a armadura de Deus para resistir, ficar firme. O que é resistir? Essa parede aqui, ela resistente. Amém? Resistir é isso. Para vir tudo que é pancada em cima de você e você ser o quê? Olha só, grave isso, ó. Resistente. Amém? Amados, o dia mau vem para todo mundo, para o justo e para o injusto. Quando o dia mau chegar na sua vida, como você vai estar? É uma pergunta que eu faço a você. Será que você está revestido? Será que você é aquele crente, o cristão, que ora, que busca, que jejua, que levanta alta madrugada, né? Que dá o cara tapa, que está ali, que, sabe, se entrega, deixa a sua vida no altar de Deus? Ou você é aquele crente ou cristão, como diz aqui fora, aqui, meia boca? Ora está na igreja, falando com Deus, ora está no mundo, né? Ora com Deus, ora no mundo. A Bíblia fala, se você for morno, estou a ponto de vomitar você da minha boca. O próprio Jesus falou isso, né? Se você for morno, ou você é quente, ou não é, ou você é frio. Se você estiver morno, eu vou te vomitar da minha boca. Se você estiver frio, fala comigo que eu vou te esquentar. Se você estiver quente, eu vou te aquecer mais. Mas morno, você tem que decidir. Você serve a Deus ou o diabo? Ah, missionário, que isso? O senhor está falando muito forte. Amém? Você serve a Deus ou o diabo? Ah, missionário, mas eu creio em Deus. Lúcifer também cria. Ele se tornou no diabo. Crê mais do que você, crê mais do que eu, às vezes. Porque ele viu Deus. Ele estava com Deus. Amém? Amém? Se fosse ver na teoria, nós não vemos a Deus. Nós temos que crer. Eu creio em Deus. Amém? Sou falho. Sou pecador. Mas eu creio em Deus. E você? Você tem que depositar a sua confiança total em Deus. Não é 90%. Total em Deus. Em qualquer situação você tem que confiar em Deus. Amém?
Amém, queridos? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu estive doente, numa UTI, desenganado pelos médicos, mesmo assim a minha confiança era total em Deus. Eu sabia, falava, se eu partir daqui, eu pedi a Deus, eu quero ir nos teus braços. E se eu ficar, eu vou sair daqui diferente. Eu vou fazer a diferença. Amém, querido? Amém? E mesma coisa com você. Da mesma forma que Jesus me ama, Ele te ama também, do mesmo jeitinho. Deus trata todos nós por igual, homem e mulher, todos por igual. Deus ama o pecador também. O que Deus aborrece é o pecado, né? Então vamos de novo à palavra, né? No versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, né? A verdade é a palavra. E vestido a couraça da justiça. Ah, missionário, o que é a couraça da justiça, né? É a própria justiça. É a palavra de Deus. Quando você se reveste da palavra, da couraça da justiça, você está o quê? Protegido. Amém? Versículo 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Olha só. Se você andar descalço, querido, você vai fazer o quê? Pisar num prego. Amém? E depende do sapato, se você pisar num prego, ainda fura. Né? Você vai pisar numa pedra, você vai sujar os seus pés. A Bíblia fala assim, ó, no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então temos que calçar os pés, no versículo 15, e calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Versículo 16, né? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha só, né, que benção, né? Isso é uma armadura. Lembra da palavra de Davi e Golias? Golias foi com armadura, né? Para Davi. Mas Davi estava armado com a sua armadura não humana, mas de Deus, né? Davi disse a Golias, olha, você vem a mim com pau, com pedra, com tudo, né? Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje te arrancarei a cabeça e mostrarei que há Deus em Israel. Você tem que ser assim, amém? Essa é a armadura, né? O calçado é o evangelho da paz, que é o sapato, o coturno que você veste, né? A couraça da justiça é a justiça, é a palavra do Senhor, né? E no versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé. Todo soldado tem que ter uma arma de ataque e uma arma de defesa. Ah, missionário, mas o que é essa arma de defesa? É a sua fé. Amém? O que é o dardo inflamado do maligno? O dardo é aquele negócio que você joga no alvo. O diabo está todo dia jogando em você, né? Todo dia ele está jogando, mas o alvo tem que bater, o dardo tem que bater e cair. Amém? Tem que bater e cair, né? Agora, se grudar em você o dardo, então você não está revestido com a armadura de Deus. Amém? De Deus. E no versículo 17, que é o melhor, olha só. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só. O que é um capacete, né? Quem é motoqueiro que sabe. Se você tiver sem capacete, se você cair, você vai morrer. Amém? Não adianta você ter a arma, você ter o escudo, mas se vir uma pedrada na sua cabeça, você não conseguir se defender, que nem Golias. A funda que o Davi jogou bateu na testa e ele tombou. Amém? Então você tem que estar com toda, lembra que eu falei? Toda a armadura de Deus. Amém, queridos? Amém? Vamos lá no versículo, aqui, tomai, no versículo 17. Tomai também o capacete da salvação, né? Ou seja, se você estiver com o capacete, se você morrer na carne, você tem a salvação. Então você tem que estar com o capacete, a couraça da justiça, o escudo da fé e o coturno do quê? Do evangelho da paz, que é a palavra do Senhor, né? E fala aqui, ó, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Deixa eu falar uma coisa importante para você. O diabo também usa a palavra de Deus. Ah, missionário, que isso? A Bíblia é sagrada, lógico que é sagrada. Porém, quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, por isso que a gente tem que estar espiritual,
consagrado a Deus para entender, discernir o que é de Deus e o que não é. Ou seja, o diabo foi com a palavra tentar o próprio Jesus, né? Ele falou, se você é Deus, faça que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse, está escrito, olha só a espada. Ó, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo é insistente, lembra que eu falei nessa pregação ontem? Ele é teimoso. Ele levou Jesus ao pináculo, lá no monte, lá no pináculo, lá do templo, e disse, ó, se você é filho de Deus, você se lança, se joga abaixo, né? Se joga abaixo. Jesus, ele disse com a palavra, né? Falou assim, ó, que não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus sempre dava o troco, ou seja, rebatia os dardos de Satanás com a espada. Ele não só se defendia, como ele contra-atacava. Mas a nossa luta não é contra a carne, né? Não é contra a carne e contra o sangue, né? Nós vamos chegar lá. No versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração, olha só, e súplica no Espírito, e vigiando, nisto com toda a perseverança, e súplica por todos os santos. Olha aqui a chave, viu? Além de você ter o coturno, né, do Evangelho da Paz, a couraça da justiça, você é justo, né? Pratica a justiça, a palavra, né? O capacete da salvação, né? Você tem a espada do Espírito Santo, né, com você. Você tem o escudo da fé, você tá protegido ali, para se defender e para atacar. Você tem que fazer o que depois, no versículo 18? Orando, em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando. Amém? Um soldado, querido, não pode, por exemplo, estar despreparado, voado. Ele tem que estar ali atento, né? Atento ao que está acontecendo na sua casa, no seu casamento, com seus filhos. Você tem que estar atento, né? Amém? Mas a sua luta não é contra o sangue e a carne, né? Você tem que estar atento com o seu marido, com a sua esposa. Então, se você vê que tem alguma coisa de errado acontecendo, você vai contra-atacar com a espada, com o escudo da fé, com oração, com súplica e vigiando, né? Repreendendo Satanás, né? Que era Lúcifer, lembra? E seus demônios que caíram com ele, que estão atacando a sua família, né? Versículo 18. E vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? Santo, o que fala aqui, querido? É separado, né? Quando a gente pega, por exemplo, algo que a gente... Vamos pôr que essa garrafa aqui é especial para mim. Então eu separo ela e deixo ela aqui. Amém? Então, essa garrafa ela é separada. Nós, quando falamos que nós somos santos, nós somos separados do pecado. Amém? Do pecado. Amém? Eu não faço milagre. Quem faz milagre é Jesus. Pode ser que ele faça milagre através de mim, através de outra pessoa, mas não é a pessoa. Amém? Amém? Quem faz milagre é Jesus. Santos nós somos o quê? Separado para o serviço do Senhor, para a salvação eterna, né? Você, independente se você é pastor, missionário, membro, diácono, você é santo, você é separado por Deus, né? Você é algo especial para Deus. Amém, queridos? Então, missionário, em tudo isso, o que você quis dizer? Que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Não adianta você ficar lutando com o seu marido, né? Lutando com as forças do braço, com o seu filho, com a sua filha, né? Tentando pôr na cabeça que ele é errado, que não sei o quê, que brigar com o seu marido, querer separar. Não. Olhe além do seu marido, olhe além da sua esposa, o que está por detrás daquele problema. O que está por detrás daquela doença. Amém? É isso que você tem que entender, que a sua luta não é contra a carne. Lembra que nós somos um soldado? Então um soldado faz tudo isso, ataca, se defende, ora, busca, vigia. Então você vai o quê? Se o seu marido, se a sua esposa, se o seu filho, os seus filhos estão andando em caminhos errados, ó, joelho no chão, oração e perseverança. Ah, missionário, mas eu estou orando e está ficando pior, sinal que está agindo. É sinal que Deus está agindo e está mexendo com o mundo espiritual. Aí entra o que? A perseverança, a insistência. Amém? A gente não pode desistir, né? Para poder finalizar,
Eu vou contar uma história que diz que uma mulher, né? Eu já andei contando isso. Ela estava na igreja e buscando pela sua família. Porém, ela estava fazendo uma campanha e a coisa está ficando pior. Cada vez que ela chegava da igreja, vamos dar um exemplo. Se o marido bebia, ela está bebendo ainda mais. Ele está bebendo ainda mais. Se o filho usava droga, estava usando droga muito mais. E ela orando, 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 orando. E o mundo espiritual mexendo. Aí chegou um dia que ela falou lá pro pastor, falou, pastor, chega, eu não vou vir mais na igreja, tá ficando pior, né? Eu tô vindo, tô fazendo campanha, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu oro, eu jejuo, mas parece que quanto mais eu rezo, como diz o ditado aqui, mais assombração aparece. O pastor vai fazer o quê? Amém? Tem que deixar, foi embora. Vamos orar por ela. À noite ela teve um sonho, uma visão. Aí disse que apareceu um anjo para ela e disse, olha, você estava na igreja buscando ao Pai, a Deus, e Deus, a cada lágrima sua, Ele recolhia e colocava num cálice. Amém? Só que estava quase chegando no topo ali, já para o cálice transbordar e tocar no coração de Deus e Ele agir na sua vida e mudar a sua família. O que você fez? Você desistiu, você não perseverou. Aí acontece o quê? O anjo foi lá, derramou o cálice do choro dela e deu para ela e falou assim, agora você começa tudo de novo. Amém? Eu já passei por isso. Não quero mais passar, é dolorido. Então, amado, se você está na presença de Deus, fique firme, persevere, ore, se revista, contra-ataca, vigia, né? Ore bastante, mas fica firme. Se você orar, aparentemente tem algo de pior acontecendo, fica firme, que aquilo vai passar. É como um vento. Depois passa. Amém? Vamos lá, que Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta palavra. Eu creio que o Espírito Santo falou com essa pessoa, falou comigo também, papai. E é assim que faz a tua obra, né? Pai querido, os ouvidos que ouvem são o meu primeiro. Então, papai, abençoa a todas as pessoas que estão ouvindo esta pregação, Pai, em nome de Jesus. Cura essa dor que essa pessoa está sentindo. Ela que está assistindo agora esse vídeo, mas ela está com uma dor, Pai, que está a irritando, incomodando ela. Tira essa dor e que ela possa contar o testemunho para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amados? Um beijo no coração, um forte abraço. Jesus te ama. Olha só, Ele não desiste de você.